Você já sentiu que já viveu antes? Essa pergunta, à primeira vista simples, na verdade, esconde uma das maiores e mais complexas controvérsias da história da humanidade. E a resposta, segundo o renomado Raymond Moody e décadas de pesquisa meticulosa, pode não ser exatamente o que você imagina. Porque a verdade sobre a reencarnação é muito mais complexa, surpreendente e, o que é mais importante, muito mais bem documentada do que qualquer religião ou tradição espiritual jamais ensinou. Raymond Moody, o homem que cunhou o termo experiência de quase morte e entrevistou milhares de pessoas que estiveram do outro lado, dedicou mais de 50 anos de sua vida investigando profundamente essa questão. E o que ele descobriu desafia tanto os céticos mais ferrenhos quanto os crentes mais devotos. Se você acredita que a reencarnação é apenas uma crença oriental sem qualquer fundamento real, ou, por outro lado, se você acredita cegamente em vidas passadas sem questionar nada, este vídeo vai abalar suas certezas, porque a verdade, como quase sempre, reside em um lugar muito mais interessante do que os extremos. Então, para entendermos tudo, vamos começar do princípio. O que exatamente é a reencarnação? Em sua forma mais básica e acessível, é a ideia de que a consciência, ou a alma, não chega ao fim com a morte do corpo físico. Em vez disso, essa consciência passa por múltiplas existências, vivendo diferentes vidas em diferentes corpos e em diferentes épocas da história. Essa crença existe há milênios. No Oriente, o hinduísmo e o budismo colocam essa crença no centro de suas visões de mundo. No Ocidente Antigo, filósofos gregos renomados como Pitágoras e Platão a defendiam abertamente. Pitágoras, inclusive, afirmava lembrar-se de 8 vidas anteriores. Mas, ao longo dos séculos, principalmente no Ocidente, essa ideia foi, em grande parte, marginalizada, relegada ao campo da superstição, do misticismo, da crença sem qualquer base sólida. Até que pesquisadores sérios começaram a olhar para ela com mais atenção, com lentes mais focadas, e o que encontraram foi no mínimo perturbador. Não provas definitivas. Nenhuma ciência honesta afirmaria isso, mas sim evidências. Muitas evidências. Evidências que não podem ser simplesmente ignoradas. Raymond Moody foi um dos pioneiros nessa área de pesquisa. Mas ele definitivamente não estava sozinho nessa jornada. Ian Stevenson, um renomado psiquiatra da Universidade da Virgínia, dedicou 40 anos de sua vida a investigar casos de crianças que afirmavam lembrar-se de vidas passadas. Ele documentou mais de 2.500 casos. 2.500 casos. Não anedotas vagas. Não histórias de ouvir dizer. Casos investigados, metodicamente, com entrevistas cruzadas, verificação rigorosa de fatos e documentação impecável. E o padrão que emergiu desses casos é absolutamente fascinante. As crianças, na maioria das vezes, começam a falar sobre vidas passadas muito cedo, geralmente entre os 2 e os 4 anos de idade. Elas descrevem detalhes específicos que, em teoria, não teriam como saber. Nomes de pessoas, lugares, eventos, circunstâncias da morte. Em muitos casos, os pesquisadores conseguiram identificar a pessoa que a criança alegava ter sido em uma vida anterior e verificar que os detalhes fornecidos eram incrivelmente precisos. Mais impressionante ainda, cerca de 70% dessas crianças descrevem mortes violentas ou inesperadas na vida anterior. Acidentes, assassinatos, afogamentos, quedas. E aqui vem um dado estatístico surpreendente.
A proporção de mortes masculinas violentas, nesses casos, é quase idêntica à proporção de mortes masculinas violentas na população em geral. 3/4. Isso sugere fortemente que não estamos lidando com fantasias infantis aleatórias. Há um padrão, uma consistência, uma lógica subjacente muito intrigante. Mas o que tudo isso significa? Raymond Moody oferece uma perspectiva que une sua pesquisa pioneira sobre experiências de quase morte com a pesquisa aprofundada sobre vidas passadas. E essa perspectiva é reveladora. Nas experiências de quase morte, as pessoas frequentemente relatam uma revisão detalhada da vida. Elas veem sua vida inteira passar diante de seus olhos, mas não apenas como meras observadoras. Elas experimentam o impacto de suas ações sobre os outros. Sentem exatamente o que os outros sentiram por causa delas. Moody sugere que esse processo pode ser central para entender a reencarnação, não como uma punição ou recompensa, mas como um aprendizado essencial. A ideia central é que a alma escolhe viver diferentes experiências para expandir sua compreensão da existência, para experimentar diferentes perspectivas, para evoluir através da experiência direta. E aqui está a primeira verdade oculta que muitos não querem ouvir. Se a reencarnação existe, ela provavelmente não funciona da forma como as religiões tradicionais ensinam. Não há um sistema simplista de prêmios e castigos. Não é que, se você foi uma pessoa má nesta vida, voltará como uma barata na próxima. A realidade, segundo as pesquisas, parece ser muito mais complexa, mais sutil, mais voltada para o aprendizado e crescimento do que para o julgamento moral. Moody relata que pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente retornam com uma visão completamente diferente sobre a reencarnação. Não como um fardo pesado, não como uma roda de sofrimento da qual precisamos desesperadamente escapar, mas como uma oportunidade preciosa, uma escola da vida, uma jornada contínua de expansão da consciência. Isso vai diretamente contra a visão budista tradicional de que o objetivo final é escapar do ciclo de renascimentos. E também vai contra a visão cristã de que temos apenas uma vida para nos salvar. A verdade, como sempre, parece estar em algum outro lugar. Agora vamos abordar a questão que talvez esteja latejando na sua mente. Se a reencarnação existe, por que não nos lembramos de nossas vidas passadas? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais fascinantes, e a resposta pode te surpreender. Existem várias teorias tentando explicar isso. A primeira, e talvez a mais pragmática, é que o esquecimento serve a um propósito fundamental. Imagine por um momento se você se lembrasse de todas as suas vidas anteriores. Cada trauma, cada perda, cada morte. Você teria dezenas, talvez centenas de experiências de morte para processar. Relacionamentos desfeitos, filhos perdidos, amores que você nunca mais viu. A carga psicológica seria simplesmente insuportável. Michael Newton, outro pesquisador renomado da área, sugere que a amnésia é imposta deliberadamente, para que possamos nos redescobrir em cada nova vida, para que cada existência seja uma página em branco, uma oportunidade de escolhas genuínas e livres. Pense nisso como acordar de um sonho vívido. Enquanto você está no sonho, ele parece completamente real, mas, ao acordar, os detalhes se dissolvem rapidamente. Talvez a transição entre vidas funcione de forma similar. As memórias estão lá, em algum nível profundo da consciência, mas a consciência acordada não tem acesso a elas, exceto em casos muito especiais. Crianças muito pequenas, cujo véu entre o consciente e o subconsciente ainda é fino e permeável.
pessoas sob hipnose profunda, ou indivíduos em estados alterados de consciência, como durante experiências de quase morte. E aqui vem um dado interessante que Moody observou em suas pesquisas. Algumas pessoas, durante experiências de quase morte, relatam vislumbres fugazes de vidas passadas, não memórias completas e detalhadas, mas fragmentos, reconhecimentos, a sensação forte de já ter estado ali antes, de já ter conhecido aquela pessoa. Isso sugere fortemente que as memórias existem. Elas apenas não são acessíveis no estado normal de consciência. Mas talvez a pergunta mais importante não seja por que esquecemos. Talvez seja o que acontece com o conhecimento que adquirimos ao longo das nossas vidas. E aqui está outra verdade oculta que Raymond Moody descobriu. Mesmo sem memórias conscientes, podemos carregar habilidades, tendências e até traumas de vidas passadas. A criança prodígio que toca piano aos 3 anos de idade, como se já soubesse antes. A pessoa que tem fobia inexplicável de água, sem nunca ter tido uma experiência traumática com afogamento. O indivíduo que sente uma conexão instantânea e profunda com uma cultura ou época que nunca conheceu. Esses podem ser ecos, sussurros, fragmentos de vidas anteriores, não memórias claras e nítidas, mas impressões, padrões, tendências. Ian Stevenson documentou casos fascinantes de crianças que nasceram com marcas de nascença ou defeitos congênitos, que correspondiam a ferimentos da pessoa que alegavam ter sido em outra vida. Um garoto com marcas que pareciam ferimentos de entrada e saída de bala, alegando ter sido uma pessoa que morreu baleada em um assalto. Uma criança com dedos mal formados, alegando ter sido alguém que perdeu os dedos em um acidente de trabalho, talvez serrando madeira. Coincidência? Talvez. Mas quando você vê dezenas, centenas desses casos, a coincidência começa a parecer uma explicação insuficiente. Algo está acontecendo. Algo que nossa ciência atual não consegue explicar completamente, mas que também não pode simplesmente descartar. Como se fosse mera fantasia. Agora, vamos explorar outra dimensão dessa questão. Uma dimensão que Raymond Moody considera crucial para a compreensão da reencarnação. A relação entre reencarnação e relacionamentos. Se a reencarnação existe, o que acontece com as pessoas que amamos? Com nossos amigos, familiares? Segundo as pesquisas, parece haver o que poderíamos chamar de grupos de almas. Pessoas que reencarnam juntas, repetidamente, em diferentes configurações. Seu parceiro nessa vida pode ter sido seu pai em outra. Seu filho pode ter sido seu irmão. Sua melhor amiga pode ter sido sua avó. Seu pior desafeto pode ter sido seu chefe. Os papéis mudam, as posições se invertem, mas as almas permanecem conectadas. Isso pode explicar aquela sensação de reconhecimento instantâneo que algumas pessoas experimentam. Você conhece alguém e imediatamente sente que já o conhece, que já conviveu antes. Não é apenas atração ou afinidade, é algo mais profundo, mais antigo, mais familiar. Moody relata que muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte descrevem encontros com entes queridos já falecidos. E, frequentemente, esses encontros incluem reconhecimentos de vidas compartilhadas. Uma sensação de já ter estado com aquela alma antes, em outras formas. Em outros tempos, em outros lugares. Isso levanta questões fascinantes sobre o propósito dos relacionamentos. Se escolhemos com quem reencarnar,
Por que escolhemos essas pessoas? Qual o sentido disso? A resposta, segundo as pesquisas, parece estar no aprendizado mútuo. Escolhemos pessoas que podem nos ensinar algo e que podemos ensinar algo, mesmo quando os relacionamentos são difíceis. Talvez, especialmente quando são difíceis. Um pai abusivo pode ser uma alma com quem temos um acordo kármico, não para sofrer gratuitamente, mas para aprender algo específico. Perdão, talvez, ou força interior, ou a capacidade de quebrar ciclos de violência. Isso não justifica o abuso. Não torna o sofrimento aceitável, de forma alguma, mas oferece uma perspectiva diferente, um ângulo diferente, uma forma de extrair significado de experiências dolorosas. E aqui está uma das verdades mais controversas que Moody descobriu: a ideia de que escolhemos nossas circunstâncias de vida, não nos detalhes, não nos eventos específicos, mas nas grandes linhas, nos temas centrais, nos desafios principais. Segundo essa perspectiva, você escolheu sua família, você escolheu sua cultura, sua época, seu corpo, não como uma punição por vidas passadas, de forma alguma, mas como a melhor configuração para aprender o que sua alma precisa aprender, para a sua evolução. Isso é difícil de aceitar, especialmente para pessoas que nasceram em circunstâncias extremamente difíceis. Pobreza extrema, violência, doença. Por que uma alma escolheria isso? Seria masoquismo? Moody sugere que não podemos entender completamente de nossa perspectiva limitada. É como uma formiga tentando entender o plano de uma cidade. Ela vê apenas o pedaço de calçada à sua frente, não o design geral, não o propósito, não a beleza do todo. A alma, antes de encarnar, pode ter uma visão muito mais ampla. Pode ver o valor de experiências que, da perspectiva humana, parecem apenas sofrimento. Isso não significa aceitar passivamente circunstâncias injustas. Muito pelo contrário. Talvez parte do aprendizado seja justamente lutar contra a injustiça, transformar circunstâncias difíceis, superar obstáculos, crescer. Mas a perspectiva muda, se transforma, quando você considera a possibilidade de que nada é acidental, de que há um propósito, mesmo quando não podemos vê-lo. Agora, vamos abordar a questão que a ciência materialista mais levanta: como a memória de uma vida poderia passar para outro corpo? Seria como um download? Onde essas memórias estariam armazenadas? Em qual HD cósmico? Se a consciência é apenas um produto do cérebro, como alguns cientistas afirmam, então a morte cerebral deveria significar o fim de tudo. Nenhuma memória, nenhuma identidade, nenhuma continuidade. Mas Raymond Moody, após 50 anos de pesquisa, chegou a uma conclusão diferente. Ele acredita, baseado em evidências, que a consciência não é produzida pelo cérebro. O cérebro seria mais como um receptor, um filtro, uma interface, como uma antena de TV. A consciência existiria independentemente do corpo físico e, portanto, poderia continuar após a morte. Essa é uma posição controversa na comunidade científica. Mas Moody argumenta que as evidências das experiências de quase-morte apoiam essa visão. Pessoas que estavam clinicamente mortas, sem atividade cerebral mensurável, relatam experiências vívidas, coerentes e transformadoras. Elas descrevem eventos que aconteceram enquanto estavam mortas, detalhes que depois puderam ser verificados.
Se a consciência fosse apenas um produto do cérebro, isso seria impossível. Mas acontece, repetidamente, em culturas diferentes, em épocas diferentes. As evidências estão lá. A interpretação é que permanece em debate. A Moody não afirma ter provado a reencarnação cientificamente. Nenhum pesquisador honesto faria essa afirmação. Mas ele argumenta que as evidências são fortes o suficiente para merecer investigação séria e que descartá-las simplesmente porque não se encaixam na visão de mundo materialista é anticientífico. Ciência de verdade segue as evidências. Não as ignora porque são inconvenientes. Então, onde isso nos deixa? Qual a conclusão? Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando, e eu? O que isso significa para mim? Vivi outras vidas? Viverei outras depois dessa? Qual o meu propósito? Raymond Moody oferece algumas reflexões práticas sobre isso. Primeiro, ele sugere prestar atenção a certos sinais, interesses inexplicáveis por culturas ou épocas específicas, fobias que não têm origem conhecida nessa vida, habilidades que parecem vir do nada, conexões instantâneas com certas pessoas ou lugares. Esses podem ser ecos de vidas anteriores, não provas, mas pistas, indícios. Segundo Raymond Moody, ele fala sobre a possibilidade de explorar vidas passadas, através de técnicas como a regressão hipnótica. Ele mesmo passou por esse processo e relata ter acessado memórias de 9 vidas anteriores. 2 durante o Império Romano, uma como mulher chinesa e outras mais. Mas ele também adverte sobre os riscos. Nem toda memória acessada sob hipnose é genuína. A mente pode criar narrativas, preencher lacuna, fabricar detalhes. É necessário discernimento, ceticismo saudável e um terapeuta qualificado. Terceiro, e talvez mais importante, Moody sugere que a questão central não é se a reencarnação existe, é como você vive essa vida. Se a reencarnação existe, cada vida é uma oportunidade de aprendizado. Cada experiência, boa ou ruim, tem valor. Cada relacionamento, fácil ou difícil, tem propósito. E a morte não é um fim, mas uma transição. Se a reencarnação não existe, se essa é nossa única vida, a conclusão prática é a mesma. Viva plenamente. Aprenda com suas experiências, valorize seus relacionamentos. Não espere outra vida para fazer o que precisa ser feito nessa. A verdade oculta sobre a reencarnação, segundo Raymond Moody, não é uma resposta definitiva sobre se ela existe ou não. É uma mudança de perspectiva, uma forma de olhar para a vida, para a morte e para as experiências entre elas, que pode ser profundamente libertadora, independentemente de suas crenças específicas. Agora, deixe-me compartilhar algumas das conclusões mais surpreendentes que emergiram de décadas de pesquisa nessa área. A primeira é sobre a natureza do tempo. Se a reencarnação existe, ela implica que a consciência persiste através do tempo. Mas algumas experiências relatadas sugerem algo ainda mais radical. Algumas pessoas sob regressão relatam vidas no futuro. Outras relatam vidas em paralelo, acontecendo simultaneamente. Isso desafia nossa compreensão linear de passado, presente e futuro. Moody especula que, do ponto de vista da alma, o tempo pode funcionar de forma muito diferente. Todas as vidas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, cada uma sendo uma expressão diferente da mesma consciência. Isso é difícil de conceber.
quase impossível de provar, mas é consistente com certas interpretações da física quântica, onde o tempo não é uma linha reta, mas algo muito mais complexo e misterioso. A segunda conclusão surpreendente é sobre o propósito da reencarnação. Se existe um ciclo de vidas, qual é o objetivo final? Algumas tradições falam de escapar do ciclo, atingir a iluminação, não precisar mais voltar. Mas os relatos de experiências de quase morte sugerem algo diferente. Não um escapismo, não uma fuga da existência física, mas uma integração, uma expansão, uma evolução contínua. A ideia não é parar de reencarnar. É enriquecer a consciência com experiências cada vez mais diversas, até que, talvez, algo diferente se torne possível. Uma forma de existência que nem conseguimos conceber de nossa perspectiva atual. A terceira conclusão é talvez a mais importante para a nossa vida prática. Se a reencarnação existe, o que fazemos nessa vida importa, não no sentido de acumular pontos para a próxima vida, mas no sentido de que cada escolha, cada ação, cada pensamento contribui para algo maior, para a evolução da nossa alma individual e talvez para a evolução da consciência como um todo. Moody relata que pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente voltam transformadas, mais compassivas, menos materialistas, mais focadas em relacionamentos e menos em sucesso externo. E muitas desenvolvem uma nova compreensão sobre a reencarnação, não como uma crença religiosa, mas como uma experiência vivida, uma certeza interior, a sensação de que já estiveram aqui antes e de que continuarão depois. Isso muda tudo. A forma como encaram a morte, a forma como vivem a vida, a forma como tratam os outros. Porque se todos nós somos almas em jornada, se todos já fomos e seremos muitas coisas diferentes, a separação que percebemos é ilusória. O inimigo de hoje pode ter sido o amigo de ontem. O estranho de agora pode ser o familiar de amanhã. Todos estamos conectados de formas que nossa consciência atual mal consegue perceber. Existe ainda um aspecto que poucos discutem: a questão cultural. Se a reencarnação é real, por que tantas pessoas no Ocidente não têm memórias de vidas passadas, enquanto em países como Índia e Sri Lanka os casos são muito mais comuns? Alguns argumentam que isso prova que as memórias são sugestão cultural, que crianças em culturas que acreditam em reencarnação simplesmente inventam histórias que se encaixam nas expectativas. Mas a pesquisa sugere algo diferente. Stevenson e seus colegas encontraram casos em países ocidentais também. A diferença é que, em culturas onde a reencarnação é aceita, as famílias prestam atenção quando uma criança começa a falar sobre vidas passadas. Em culturas onde a ideia é rejeitada, os pais frequentemente descartam ou suprimem essas memórias. A criança aprende rapidamente que esse tipo de conversa não é bem-vinda e para de falar sobre isso. Isso não significa que as memórias não existem, apenas que são silenciadas. Existe ainda um caso famoso que merece menção: João Paulo. Um menino brasileiro que aos 2 anos começou a ter pesadelos terríveis sobre aviões em chamas. Ele descreveu detalhes extraordinariamente precisos sobre ser um piloto da Segunda Guerra Mundial. O nome do porta-aviões onde serviu, o nome do amigo que viu morrer, o tipo de avião que pilotava. Detalhes que foram posteriormente verificados como historicamente precisos. Ele identificou o nome do piloto que alegava ter sido Ricardo Batista Júnior, abatido sobre Iwo Jima em 1945,
quando finalmente conheceu a irmã de Ricardo Batista. Então, uma senhora idosa. O menino a reconheceu imediatamente. Como explicar isso? Fantasia infantil? Memória genética? Coincidência extraordinária? Ou, talvez, apenas talvez, algo mais. Agora, quero ser claro sobre algo. Raymond Moody não afirma ter todas as respostas. Ninguém tem. O que ele oferece é uma compilação de evidências, uma síntese de pesquisas, uma perspectiva. Você pode concordar ou discordar. Pode considerar as evidências convincentes ou insuficientes. Pode integrar essa perspectiva na sua visão de mundo ou rejeitá-la completamente. O importante é que você pense por si mesmo, que não aceite nem rejeite cegamente, que considere as evidências com mente aberta, mas também com ceticismo saudável, a verdade sobre a reencarnação. Se existe uma verdade definitiva, provavelmente só será conhecida quando passarmos para o outro lado. Até lá, podemos apenas investigar, refletir e viver da melhor forma possível. Deixe-me encerrar com uma reflexão que Raymond Moody oferece. Ele diz que, após 50 anos estudando a morte e o que vem depois, chegou a uma conclusão pessoal. Ele acredita que algo como reencarnação é real. Não exatamente como as religiões tradicionais ensinam, mas alguma forma de continuidade, alguma forma de retorno. Essa crença não veio de fé cega, veio de evidências acumuladas ao longo de décadas. Mas ele também admite que pode estar errado, que toda a pesquisa pode ter outra explicação. Essa humildade é importante, porque a verdadeira busca pelo conhecimento nunca termina em certezas absolutas. Ela termina em compreensões mais profundas, mas sempre provisórias, sempre abertas à revisão diante de novas evidências. É assim que a ciência funciona. É assim que a filosofia funciona. É assim que a busca espiritual autêntica funciona. Então, você já viveu antes. Viverá novamente? A resposta, segundo Raymond Moody, é provavelmente sim. Mas o mais importante não é a resposta. É a pergunta, é a disposição de explorar o mistério, de viver com curiosidade, em vez de certeza, de estar aberto ao que a experiência, própria ou de outros, pode revelar. Se este vídeo te fez pensar, se abriu uma nova perspectiva e ou questionou uma velha certeza, deixe seu comentário. Você acredita em reencarnação? Já teve alguma experiência ou lembrança que não consegue explicar? Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas intuições, porque essa conversa não termina aqui. Ela continua em cada mente que se abre para o mistério, em cada coração que se pergunta sobre o que existe além. E se você conhece alguém que também se questiona sobre esses temas, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Essas conversas são importantes. Elas nos fazem crescer. Obrigado por estar aqui até o final. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios da vida, da morte e de tudo que existe entre eles. E lembre-se, se reencarnação existe, nós provavelmente já nos encontramos antes e nos encontraremos novamente. Até lá!